Então tá, boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. A gente está retomando aqui nossos estudos bíblicos. Hoje é dia 20 de julho, 10 meses de vida da Cecília. Nós estamos em meio a uma pandemia, estamos começando o nosso 8º livro que a gente está lendo juntos. E hoje a gente vai ler 2 Timóteo. Mas antes a gente sempre faz uma parte introdutória. Vai ser um pouco breve, porque a gente acabou de vir de 1 Timóteo, então vai ser só um panorama para a gente não começar lendo do nada, assim. Então vamos lá. A gente sabe que Paulo, ele ficou preso em Roma. Deixa eu admitir a Carol aqui. Ele ficou preso em Roma por cerca... O Matheus me corrige, tá, Matheus? Que tu estudou bem mais no carta passada. Por cerca de 3 anos. Preso em Roma, prisão domiciliar. Ele é libertado dessa prisão após Atos 28. Tô olhando para ti para ver se tu concorda. Atos 28, ele foi libertado dessa prisão e, teoricamente, ele fez mais uma viagem missionária, que seria a 4ª viagem que não está registrada no livro de Atos. A gente acha que ele foi para a Espanha, é o que os estudiosos falam aqui na Bíblia de Estudos NAA, vou mostrar aqui para a mãe das heresias. A gente acredita que ele fez mais uma viagem, e depois dessa última viagem, a 4ª, teoricamente, ele escreve a carta a Timóteo, a 2ª carta, preso agora por Nero. Começou uma perseguição muito forte ali contra os cristãos, e Paulo vai ser morto por Nero, já está determinado, e ele está numa prisão agora perpétua, sem aquele conforto de prisão domiciliar. É uma prisão totalmente diferente da primeira. Esse é o panorama geográfico do que está acontecendo. Ele está em Roma e ele está escrevendo novamente para Timóteo, que está em Éfeso, tá? As datas, tá? Provavelmente essa carta foi escrita entre 64 e 67, que é o período que ele ficou preso, e ele vai ser morto em 67, Paulo, decapitado pelo o imperador Nero. Tá? O que mais dá para dizer? Essa carta, ela é um pouco diferente da primeira, porque a primeira Paulo está escrevendo para um cara que vai pastorear a igreja de Éfeso, tá? Agora ele está escrevendo para o cara que está pastoreando a igreja de Éfeso, mas a pegada é tipo assim, é a última coisa que tu vai dizer pro teu amigo, entendeu? O que está na cabeça de Paulo não é mais aquela coisa assim do que vai acontecer ou que está acontecendo na cidade de Éfeso, mas o que eu vou deixar de legado para Timóteo, o que eu vou escrever como últimas palavras, o que eu diria de mais importante. É nessa linha do que o que está na cabeça de Paulo é nesse sentido, tá? Ela é um pouco mais abrangente do que específica, essa 2ª carta. Ela não deixa de ser uma carta pastoral, né? Teve a primeira, teve a 2ª carta a Timóteo, e agora vai ter o livro de Tito, né? Que a gente pode ler também. Paulo tem na sua mente a sua morte. Ele está pensando na sua morte. Ele já está percebendo que ele vai morrer. Logo, ele acreditava que Timóteo poderia ir lá falar com ele antes, né, dele morrer. A gente acredita que não aconteceu isso, mas ele está pensando que ele vai morrer. Discurso de despedida. Jesus fez isso, Davi fez isso, Moisés fez isso. É o que fala aqui na Bíblia de Estudos, né? Os assuntos, tá? Da 2ª carta a Timóteo. Sofrimento, fidelidade a Deus, né? O evangelho como base de perseverança, as escrituras têm poder para salvar e preservar, os crentes que são crentes mesmo, eles perseveram, eles não desistem, né? E o perigo das falsas doutrinas. Eu acho que diante disso a gente já pode de começar já. O esboço vai ser mais para dar spoiler do que para nos conceituar. Então, vamos lá. Vocês têm alguma dúvida dessa primeira parte? Sei que foi bem rápido, mas como a gente veio da primeira carta a Timóteo, a gente está meio familiarizado. Só que daí tu vai ter que ir baixando, tá, Esmo? Eu vou lendo aqui. O prefácio, então. De praxe, né? Paulo sempre faz isso. Paulo, as 13 cartas começam assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus,
ao amado filho Timóteo. Então, é Paulo dizendo que o apostolado dele veio de Cristo, Cristo se revelou a ele, não foi ele que quis ser apóstolo, mas o próprio Deus que quis, né? Conforme a promessa da vida em Cristo Jesus ao amado filho Timóteo. Que a graça e a misericórdia, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Beleza. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com a consciência limpa. Porque, sem cessar, lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Então, Paulo está dizendo, né, que a gente sabe que Paulo, ele é da tribo de Benjamim. O nome dele é Saulo, né, lá os Benjamim. Saul, né, o rei Saul, em homenagem ao rei Saul, talvez. Então, ele está dizendo que ele não é um ponto fora da história, assim. Ele tem uma história de adoração a Deus. A família dele adora a Deus. Desde os antepassados dele adoram a Deus. E ele, agora, dizendo no presente, serve a Deus com consciência limpa. Porque, sem cessar, ele lembra de Timóteo nas suas orações, né? Noite e dia. Então, ele tinha uma vida de oração e ele sempre estava constantemente orando pelo pupilo dele, né, o Timóteo. E a gente sabe também que Paulo ordena que os cristãos tenham uma vida de oração sem cessar. Então, ele está dizendo que a oração de Paulo era sem cessar, noite e dia, e ele sempre lembrava de Timóteo. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você. Já falou lágrima, entendeu? Já falou lágrima poucas canetas, poucas palavras, e ele já está falando de lágrima aqui, Paulo. Estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Imagina a falta, né? Sentir sozinho lá Claro que Paulo é um exemplo de não se sentir triste em ambientes completamente tristes, né? Não deixava a peteca cair. Mas a situação terrível, a gente foi lá em Roma, lá como que era essa prisão, tipo, debaixo de era uma gruta, totalmente escuro, frio, um fedor de esgoto, assim. Então, essa era o ambiente de onde ele estava escrevendo. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice. E estou certo de que habita também em você. Então, Paulo está apelando aqui, tipo, cara, eu lembro da tua avó, eu lembro da tua mãe, eu conheço a tua história. Eu conheço a minha história e eu conheço a tua história, é o que Paulo está fazendo aqui, né? Eu conheço a história dos meus antepassados e eu conheço a história dos teus antepassados. A nossa história com Cristo é antiga, ele está dizendo isso, né? E como é importante isso, né? Nós nos relacionarmos com pessoas que nós conhecemos a história. A gente tem um grau de afinidade muito maior. Não significa que a gente não possa ter com pessoas que a gente conheceu ontem, mas quando tu já sabe de onde vem, já, tipo eu e a Jéssica, né? A gente já se conhece desde nossos avós se conhecem. Então tu tem um pouco mais de tipo assim, cara, eu sei de onde essa pessoa vem, entendeu? Eu sei a história, eu sei o pai, eu sei a mãe, eu sei a criação, entendeu? Nos dá uma tranquilidade maior. Por esta razão, essas que ele elencou em cima, né? Venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Então, Paulo, Lloyd. Está escrito Lloyd. Eu não entendi, passou rápido aqui o chat, mas depois a gente volta, tá aqui. Venho lembrar que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Então, a gente não sabe se Paulo está falando no sentido de que ele já sabia que alguma coisa tinha se perdido na vida de Timóteo, ou se ele só estava reforçando, né? Porque é um dos princípios da didática é tu reforçar, independente se todo mundo está sabendo ou não, tu reforça o ponto. Tipo, teus alunos já sabem do que tu tá falando, mas tu faz questão de reforçar. Todo mundo já sabe usar a fórmula de Bhaskara, mas tu vai lá e bota a fórmula de Bhaskara no quadro de novo. Entendeu? A gente não sabe o que Paulo tá na cabeça aqui nesse momento. Tá? Ele está dizendo que ele colocou as mãos sobre Timóteo, talvez para ordenar ele a pastor, né? Colocou as mãos sobre a cabeça dele ali. Então, reavive isso que tu recebeu de mim, com imposição de mãos.
Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse versículo 7, o desdobramento dele é enorme, né? Porque nós, tipo assim, para nós não faz muito sentido porque a gente é pecador, né? Tipo assim, ser corajoso. Ser corajoso para nós, no nosso modo pecador de ver, a gente atrela com ser orgulhoso. Normalmente a gente atrela, nossa, como aquele cara é corajoso. A gente atrela a um orgulho, a soberba, a não se dobrar, a ser um cara que se acha. Mas biblicamente falando, e corretamente falando daí, né, porque a Bíblia tá certa, o espírito corajoso, ele tá atrelado à humildade. Por exemplo, Davi não foi orgulhoso quando ele peitou Golias. Ele foi humilde. Porque ele diz assim, tu vem com isso e eu vou em nome do Senhor Jesus. Eu vou em nome de Deus. Claro que Jesus não existia ainda, né? Mas cronológica na história, né? Eu me humilho aqui diante de ti e eu vou te matar. Tipo assim, eu me humilho e eu vou te matar. Parece que é o contrário, né? Parece que não tem como o cara ser corajoso e humilde. A gente vai pensar por causa do pecado. Mas é exatamente o que a Bíblia fala. Seja humilde e corajoso. Que daí tá atrelado. Ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse equilíbrio que é a moderação, que é o bom senso, que é falar a verdade, que é ser humilde, que é ter paz, que é ser todos os frutos, o fruto do espírito, né? As 9 coisas lá, estão atreladas nisso. Deus nos deu um espírito de amor, paz, alegria, bondade, de poder, né? Então, não é porque a gente é corajoso que a gente é orgulhoso. A gente pode ser corajoso e humilde, tá? Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Então, Paulo está falando assim, de tudo que eu falei aqui para cima, ali no portanto, tá, Yasmin? Eu acho que é o... Onde é que tá o portanto? Acho que é no 8. Aí, portanto. De tudo isso que eu falei, portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor. Ele está dizendo, isso que eu estou falando aqui é o certo. Não pode se envergonhar de fazer o certo. Tu tem que ter, entre aspas, né, um orgulho de fazer o que é certo. Porque vem de Deus. Te orgulha da obra de Deus. Não pode ter vergonha. Tem que mostrar isso, entendeu? Tem que exibir isso em praça pública, o teu testemunho de que tu faz as coisas certas. Porque não é mais tu que faz, é a graça, tá? E Paulo tinha essa questão das pessoas ter vergonha dele, porque ele era prisioneiro. As algemas estavam atreladas sei lá, alguma coisa que hoje as pessoas têm vergonha nos dias de hoje. Ser corintiano, entendeu? É o que tá no YouTube aqui, né? Sei lá, fala alguma coisa, ser petista. Tô brincando. Tipo, atrelar a alguma coisa que as pessoas têm vergonha. A algema naquela época era um sinal de vergonha. Então Paulo estava dizendo, não tenha vergonha de mim, tá? É porque eu sou testemunha do evangelho também. Pelo contrário, quando tu te posicionar por não ter vergonha, tu vai sofrer também. Tu vai ter que participar comigo do sofrimento. E esse é o certo. Se posicionar, passar vergonha, sofrer é o certo. Ser perseguido é o certo. Não desiste, porque tu tá fazendo certo. Até linkando com The Chosen, que a gente estava falando antes, né? Jesus fala para Nicodemos, não tá escrito isso na Bíblia, mas me segue. E daí o Nicodemos fala, mas como é que eu vou seguir, cara? Eu sou doutor da lei, entendeu? Como que eu vou abrir mão de tudo? E Jesus fala, tá, o meu convite fica em aberto.
É muito, é muito... tá, mas aí eu vou ter que perder minha vida. Ele fala uma frase assim, eu vou ter que morrer. Isso, vai ter que morrer, Jesus fala para ele. O nosso desafio como cristão é ou tu morre, para que Jesus viva, né? Para que Cristo viva. Ou tu diminui, não tem ou tu diminui ou tu cresce. Ou diminui ou diminui. É para baixo, sim, para que Cristo cresça. Nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Então, não fomos nós que enviamos Jesus para a Terra, não fomos nós que nos criamos, não partiu de nós, não partiu da nossa vontade, não partiu do nosso conselho, não foi nós que demos a ideia para Deus de nos salvar ou de nos criar. Deus agiu por livre vontade, nos criando e nos salvando, tá? Determinação de Deus. Antes dos tempos eternos, lá atrás, Deus já decidiu, vou criar, vou redimir, vou glorificar, né? Que a gente vai ser glorificado um dia no céu. Criar, redimir, glorificar. Tá? E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor, Salvador Cristo Jesus. Esse do 8 ao 10 é o Evangelho, tá? Do 8 ao 10 ali é o... Se a pessoa te perguntar o que é o Evangelho, lê do 8 ao 10 que tá tudo ali. Tá? Aí, ligado com Efésios 4, que a gente já conhece, né? Efésios 4 a gente leu junto. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida. Ele trouxe à luz a vida. E a imortalidade mediante o Evangelho. Então, nós, os crentes, né, os cristãos, mediante a fé em Jesus, nós somos imortalizados. É poético e é bonito de dizer. Nós já não morremos mais. Aquele que crê em Jesus não morre mais. Ele veio para que todo aquele que nele crê não morra. Nós já somos imortais. Uma vez que nós ressuscitamos, nós já não morremos. Tem músicas que falam, não adianta matar crente. O crente não morre. Ele pode morrer no sentido da carne, mas espiritualmente ele não morre. É um tema de retiro legal, né? Imortais. É, legal. 11 ali, tá? Quantos versículos tem mais para baixo? Só para me correr contra o tempo aqui. Tá bom. Retiro 2021. Para este evangelho, versículo 11, para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Tu vê, né? Múltiplos dons. Ele ensina, ele é enviado, né? Ele prega. E por isso estou sofrendo essas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. A visão escatológica de Paulo, né? Do que vai acontecer, do que vai acontecer, do que vai acontecer. Que é uma das coisas que a gente perde muito. Quando a gente está muito envolvido no nosso dia a dia, a gente perde o sentido de futuro. E Paulo está dizendo, eu sei do que me aguarda. Aqui, o 13. Estão tentando tirar essa palavra da Bíblia. Mantenha o padrão. Mantenha o padrão. Tem um padrão. Todo mundo é igual? Não. Mas o padrão, a essência é a mesma. Nós somos nascidos do mesmo Espírito. Todos nós, nascidos do mesmo Espírito. Somos pessoas diferentes, mas o padrão é o mesmo, tá? Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Então, a fé e o amor está em Cristo Jesus, né? Eu amo a Deus, eu creio em Deus. Por meio do Espírito Santo, a gente crê, né? Por meio do Espírito, o Espírito nos convence, e que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Então, ele traz essa conotação do evangelho ser um tesouro. Eu descobri um tesouro, eu vendo todas as minhas coisas e vou lá e compro esse tesouro, que é a parábola que Jesus conta, né? Vamos ali embaixo agora para terminar. 14? 15. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tá? 4 minutos. A situação do apóstolo Paulo preso, tá? Você já deve estar ciente de que todos os da província perceba que Paulo interrompeu o raciocínio, né? Paulo falou uma coisa, agora ele vem com outro assunto. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes,
Interessante que Paulo cita os nomes, né? A gente tem problema. Eu tenho muito problema com isso. Eu não gosto de citar o nome das pessoas. Tipo, eu fico muito desconfortável em citar o nome. Parece que estou expondo. Mas Paulo está dizendo, esses aqui eu vou citar. Fígelo e Hermógenes. O que esses dois caras devem ter feito para ele, meu? Pra ele citar o nome, entendeu? Claro, abandono eu tô sozinho no mundo, ninguém quer me apoiar. Entre eles, os principais, vamos dizer, né? Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de... Aí ele fala assim, ó. Se eu tenho um cara para criticar, eu tenho um cara para elogiar. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Deve ser assim a pronúncia. Porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que, naquele dia, percebam o D caixa alta ali, né, que é o dia que Jesus vai voltar, ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe, melhor do que eu, quantos serviços ele prestou em Éfeso. Então, esse cara, o Onesíforo, ele era que nomezinho, né? Ele era um cara que botava a mão no bolso, ou fazia obras para ajudar. Então, aqui ele é elogiado por Paulo. E os dois são criticados, né? A gente tem muito essa cultura do... claro, nós não somos pessoas maldizentes, nós não somos pessoas más, nós não somos pessoas que detonam os outros, mas quando a gente vê uma coisa errada, a gente não é contra as pessoas, nós somos contra as práticas das pessoas. Paulo não está indo contra aquelas pessoas ali. Paulo ama aquelas pessoas, mas ele está fazendo questão de expor o mau testemunho daquelas pessoas, as obras, né? Eles eram irmãos que nos abandonaram. Que o resto da carta vai dizer, né, que os crentes eles creem até o fim, eles são perseverantes até o fim. Então esses caras ele está fazendo questão, olha, eles estavam no nosso meio, mas me abandonaram. Interessante fazer essa questão do, cara, eu não tenho nada contra o Mateus, mas o que o Mateus falou, isso é contrário ao que está escrito aqui, ó, que está escrito isso. Entendeu? A gente não consegue muito fazer isso por causa do pecado. A gente é tão bom que a gente é injusto. A gente não é verdadeiro, entendeu? De tão bom que a gente não é verdadeiro. Que é óbvio que é mentira, né? Tô sendo irônico aqui. Se a gente fosse verdadeiro, justo, a gente pegava e dizia, cara, não tenho nada contra ti, Yasmin, mas o que tu tá fazendo aqui, ó, isso, é contrário ao que tá aqui, ó. Isso. E eu não tô nem te jogando pedra, porque eu nem tô nessa posição de jogar pedra. Eu só tô te dando um alerta porque eu sou teu irmão e eu quero teu bem. Em amor, tô dizendo. A gente não tem esse hábito. A gente vai fazer o quê? Ô, Jéssica, tu viu o que a Yasmin fez? Entendeu? A gente vai fazer fofoca. Tu viu o que o Matheus fez? A gente não vai chegar na pessoa e dizer, cara, tem um negócio pra te falar. É ruim, é chato, é doloroso, mas eu vou ter que te falar. A gente não quer fazer isso aí, entendeu? Porque a gente prefere os caminhos, os atalhos. Pessoal, vai fechar aqui. A gente volta. Vamos tentar tirar um print. Será que a gente consegue? Vamos tirar um print rapidinho. Tirei aqui. Vai cair daqui a pouco. Parei de gravar aqui.